Saiba agora tudo o que vai acontecer no penúltimo capítulo da Usurpadora. Veja o final emocionante de Carlos Daniel Bratti com Paulina. E também um desfecho total que vai acontecer com o Carlinhos Bratti. E vai ter muita emoção também envolvendo a Estefânia com o Willy. Haja emoção, já chega clicando no gostei, se inscrevendo no nosso canal caso você seja novo por aqui. E me diz uma coisa, com qual novela você está mais encantado? Com a volta da Usurpadora ou com a nova Eternamente Apaixonados, hein? Conta aqui abaixo nos comentários e também nos conta de onde você está nos acompanhando para que nos nossos próximos vídeos eu te mande um abraço aqui no nosso canal. A Paulina está lá na mansão ainda e o Carlos Daniel está lá também. Os dois estão no quarto do menino Carlinhos e estão conversando, quando de repente o Carlos Daniel entra e já deixa toda a Paulina tremendo. Ele então faz a pergunta que todos os fãs do casal querem fazer. E aí, meu amor, você vai ficar de vez aqui com a gente? Ela começa a olhar já com os olhos tristonhos para o Carlos Daniel, sem saber ainda da resposta, mas no fundo, é o que ela mais quer fazer é ficar ali ao lado do grande amor da vida dela e também com as crianças que ela já tem como mãe. A Paulina diz que ela vai ficar por um curto período. Ela vai ficar enquanto as crianças e o Carlinhos também precisar dela. Depois disso, ele sabe que ela precisa ir embora. Carlinhos interrompe por um momento para dizer a Paulina que ele está com muito sono, mas se por acaso ela não ficar, ele não vai conseguir dormir. A Paulina olha carinhosamente para o Carlinhos e diz que vai ficar com ele. A Paulina se senta então à beira da cama e diz para o Carlinhos dormir tranquila, porque dali ela não vai sair e que vai ficar com ele. É nesse momento, então, que o Carlinhos pergunta se ela tem certeza que enquanto dorme ela não vai sair. Aí o Carlos Daniel encara a Paulina e nesse momento ela diz que não. Ela vai continuar ali, que ele pode dormir tranquilamente porque ela vai ficar do ladinho dele e que ele não precisa se preocupar. Gente, haja emoção nesse penúltimo capítulo. Aqui até agora tá flores, mas calma aí que o momento vai ficar bem tenso e vocês vão amar cada spoiler que eu vou te dar. Aí, como eu te falei, o clima começa a ficar bem tenso nesse episódio aqui, quando a Estefânia flagra, sabe quem? O Willy levando o bebê deles embora. Que o Willy não vale nem o que o gato enterra, todos nós já sabemos. Aí o galego então decide sequestrar o bebê. Ele pega o menino, coloca a criança dentro do carro e vai embora. Aí então a Estefânia chega, para bem em frente ao carro e diz: "Para, Willy, o que você está fazendo? Você vai se arrepender. Por favor, deixe o bebê, deixe meu filho." Aí o Willy diz que não. Ela não tem o dinheiro? Então ela que fique com o dinheiro que ele vai ficar com a criança. Daí a Estefânia, totalmente histérica e com toda razão, implora para o ex-marido deixar a criança com ela e que ela vai fazer todas as suas vontades. Aí ele diz que a única coisa que lhe interessa é apenas o dinheiro e mais nada, e que vai levar a criança com ele porque sabe que ela não dará esse dinheiro para ele. A Estefânia, gritando, diz que ele está enganado. Ela vai já agora mesmo lá em cima pegar toda a quantia de dinheiro que tem e trazer de volta para ele e pede que ele devolva a criança. O Willy diz que aguarda que ela faça isso agora e não tem mais nenhum acordo. Aí a Estefânia fala para o Willy que está com medo de subir e ir até a mansão, entrar em seu quarto e pegar a fortuna e medo de que ele vá embora. Aí o Willy diz que não, ele dá sua palavra que dali ele não sai. A única coisa que ele quer é apenas a grana, o dinheiro, e pede para que ela vá logo, porque senão ele muda de ideia e leva a criança e pede que ela não use nenhum truque sujo. Isso se referindo a ela avisar a polícia ou ao Carlos Daniel, a alguém assim, e de repente acabar com os planos dele. E diz que se ela fizer isso, ela vai se arrepender. Estefânia não conta a conversa. Ela corre para dentro de casa, pega a mala de dinheiro, volta correndo até o Willy, que ainda está parado lá fora com o carro, e pede: "Me dá meu filho." Aí o Willy grita: "Me dá o dinheiro. O que é que você acha? Que eu vou ficar com esse garoto depois que você me der a grana? Esse garoto vai me atormentar. Eu não quero ele, eu quero o dinheiro." Aí a Estefânia fala: "Olha, toma o dinheiro. Pode ficar com tudo, mas por favor, pelo que é mais sagrado, me dá o meu filho." E começa a chorar. Aí o Willy repete para
para ela e pede que ela não tente por nenhum momento dar uma de esperta e pede também que dê o cheque a ele e que ela escreva logo uma quantia em branco ou qualquer outra coisa assim, mas ele quer totalmente todo o dinheiro. A Estefânia, tadinha, faz tudo que o Willy está pedindo. Ela assina os cheques, dá todo o dinheiro, joga a bolsa nele, enfim, dá tudo. E pede agora que ele devolva a criança. O Willy então devolve a criança a Estefânia e diz que ela não tente bancar a espertinha com ele. Que mesmo ele indo embora agora, ela não ouse contar para o Carlos Daniel ou para qualquer um dos irmãos dela ou para alguém da família, vovó Piedade, quem quer que seja ou até mesmo a polícia. Porque senão ele vai conseguir dar um jeito de voltar. Aí sim, ele vai levar a criança com ele e não vai ter dinheiro certo, não vai ter acordo, não vai ter nada. Até porque ele é pai, tem todo total direito sobre a criança e diz que se ela quer manter-se com a criança com ela, deve fazer exatamente o que ele está mandando. E apressadamente vai embora, deixando a Estefânia sozinha com o bebê nos braços, chorando bastante. Em um outro desfecho para lá de emocionante, vamos falar agora sobre a Paulina e sobre a vovó Piedade. Como todos nós sabemos, ali foi amor à primeira vista entre elas duas. É um amor bem maternal mesmo. A dona Piedade se encantou por Paulina logo de cara. Ela foi a primeira a reconhecer que não era a Paola e que ali existia uma usurpadora. A velhinha é esperta, viu? Aí então ela chama a Paulina para conversar sobre vários assuntos. Mas ela inicia então o assunto conversando com a Paulina sobre como está o Carlinhos. A Paulina disse que visitou o menino lá no quarto e que agora ele está bem. E disse que o médico disse que ele foi diagnosticado com amigdalite, então é um probleminha só de garganta e já ele está bem. A vovó Piedade pergunta se ela tem certeza sobre o estado de saúde do menino e ela diz que sim, que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que o Carlos Daniel agora está com ele lá no quarto. Entre papo vem e papo vai, a vovó Piedade pergunta a Paulina se ela ficou sabendo sobre a Stephanie. A Paulina diz que não. Pergunta o que foi que aconteceu. Vovó Piedade informa para a Paulina que a Stephanie piorou de novo da cabeça. Dessa vez ela entrou na justiça e pediu também ao Carlos Daniel que peritos investigassem a conta da família Bracho para que pudesse dar sua herança. E de inicial ela pediu $200 mil. Paulina se preocupa e diz que esse dinheiro será todo gasto pelo Willy, infelizmente. A vovó diz que agora a Stephanie novamente caiu nas garras daquele homem e que agora está totalmente confusa e que também não quer ouvir sua família, e isso é muito triste. A Paulina diz que infelizmente não tem o que fazer, até porque a Stephanie já é maior de idade, sabe o que deve fazer, tem um filho agora e deveria pensar mais com a cabeça e não com a emoção. Diante de todas as situações, e elas vão conversando, até que a vovó Piedade pergunta a Paulina como é que ela está depois do que aconteceu com a Paola. Para quem não sabe, o desfecho final de Paola nessa novela foi que ela acabou morrendo. Mas antes disso, a Paola pediu perdão a Carlos Daniel, confessou seus pecados a ele, também falou sobre o Willy, vários segredos, vários desfechos. Se você não sabe o que a Paola tinha contra o Willy, um segredo a 7 chaves que somente eles dois sabiam, comenta aqui abaixo o segredo da Paola, que eu comento para vocês tudo o que foi que aconteceu nesse episódio. Então, a Paola realmente ela acaba que morrendo, o que deixa a Paulina muito abalada diante de tudo isso, porque depois que ela descobriu que elas duas realmente são irmãs de sangue, que não foi coincidência a aparência das duas, ela se viu então num beco sem saída, amando então o marido da irmã, vivendo a vida que era da irmã, sendo que foi a própria Paola que colocou a Paulina ali, né? Aí, continuando então o desfecho disso tudo, a vovó Piedade segue então investigando se o casal Paulina e Carlos Daniel vai permanecer. A Paulina confessa para a vovó Piedade que já tomou decisões em sua vida e que agora não tem mais o que fazer. A vovó Piedade diz que tem muito que ela fazer ainda naquela família Bracho. A Paulina diz que não, ela se sente agora
num beco sem saída, não sabe o que fazer, o que dizer, o que pensar e que ficará naquela mansão apenas por mais 2, 3 ou 4 dias no máximo, que é o tempo que o Carlinhos se recupera. E que logo eles terão que inventar uma desculpa para o garoto para poder dizer sobre sua ausência, pois ela então não poderá ficar ali. Vovó Piedade lembra a Paulina que essa é uma decisão totalmente dela e que o Carlos Daniel é loucamente apaixonado por ela e que as crianças a adoram mais do que qualquer outra coisa. E que esse seria o momento ideal para que pudessem recomeçar suas vidas do zero, sem ninguém agora interrompendo. A Paulina diz que não sabe, ela precisa refletir sobre tudo o que aconteceu nos últimos tempos com ela, com a família, com tudo, e diz que tudo isso para ela foi um baque. Agora, em falar em reviravolta, o Willy ataca novamente. Agora ele está no posto de gasolina junto com o Maurício, seu amigo, para que possam agora tramar contra a fábrica Bratio. E ele está decidido a acabar com tudo, fazer com que aquilo ali vire totalmente cinzas. O colega tenta aconselhar o Willy que ele não deveria fazer isso, até porque ele é casado com uma Bratio e que isso poderia prejudicar toda a sua família. O Willy diz que isso não é por muito tempo, a legalidade de seu casamento, porque ele não pretende continuar com aquela chata. E sem falar que a Stefânia é má igual toda a sua família. E que eles fizeram com que aqueles povo, aqueles trabalhadores todos ali, gastassem todo o seu suor para poder construir um império que é totalmente dos Bratios. Ninguém consegue lucrar, ninguém consegue ganhar nada que venha daquele povo. E que eu decidi que agora aquela fábrica ali virará pó. Maurício diz que é muito arriscado. Aí o Willy pergunta se ele está com medo de se envolver nisso tudo, porque se tiver, ele ainda pode largar tudo e deixar que ele toque tudo em fogo, sozinho. O homem pergunta se lá dentro não tem dinheiro, se não tem coisas importantes. Aí o Willy diz que aí onde está. Tem mais de 2 milhões de dólares lá dentro e em dinheiro, fora o material, fora outras coisas, e que aquela empresa vale uma fortuna. Só que eu quero fazer isso por mim e pelos trabalhadores e por todos que saíram prejudicados, então, da família Bratio. O Willy está decidido a se vingar, uma vingança fria, com provas frias, secretas, enfim, gente. Ele mesmo sabendo que toda a verdade sobre ele veio à tona e que ele não engana mais ninguém, mesmo assim ele pretende cuspir no prato que um dia o alimentou. Daí os dois seguem uma discussão, conversando, Maurício fazendo de tudo para que o galego desista de vez dessa história de querer então tacar fogo em tudo. Mas o Willy está para lá de decidido e não há nada que faça ele mudar de ideia. Quando a noite cai, o Willy está lá de frente à fábrica e fala: aquele otário amarelou, não consigo acreditar que ele não veio, mas tem nada não, já que eu estou aqui, eu mesmo vou tocar fogo nessa fábrica. Em seguida, vemos agora uma ligação anônima que o delegado está recebendo e adivinha só quem é. Acredito que seja o Maurício contando os planos de Willy. O delegado fica incrédulo e fala, perguntando se isso não é trote, e pede para que ele vá até lá para assinar então. Aí a pessoa por telefone pergunta se ele não vai ser preso. Aí o delegado diz que não, é apenas uma denúncia tão grande assim deverá ser assinada. E começa então uma ligação longa ali para poder desvendar se é trote, se é realidade, então aquela ligação anônima. Nisso, o Willy está lá na fábrica, jogando gasolina e fogo em tudo. Os seguranças pegam então um Willy que taca fogo e começa a rir e sai correndo. Os seguranças então tentam fazer alguma coisa para amenizar o fogo, enquanto o Willy corre direto para o seu carro azul, tentando então não ser pego. Os seguranças tentam apagar o fogo, mas está sendo tudo em vão, tudo se alastra muito rápido e o que era um pequeno incêndio se torna grande. O Willy agora sai cantando pneu, correndo para mais longe possível dali para que ele não seja então ligado a essa situação. Rodrigo é o primeiro a saber sobre o ocorrido e diz que tentaram agora contra a fábrica e logo em seguida a próxima a ficar sabendo de tudo o que aconteceu é a Lalinha, que conta para a Paulina.
Outro acontecimento histórico é que a Stefania abre o bico. Ela conta para a Paulina tudo o que aconteceu e conta que o Willy levou todo o seu dinheiro, o dinheiro que era dela e de seu filho. Paulina fica angustiada com tamanha crueldade. Aí deixa eu te contar, depois de a Paulina descobrir isso, ela vai diretamente até o delegado, liga para ele e conta que o Willy, além de roubar o dinheiro de Stefania, tacou fogo então também na fábrica Bratio, que ele é o culpado. E é claro que todo esse mistério vai continuar. Se você quer saber a continuação desse todo esse desfecho, comenta aqui, continuação do penúltimo capítulo que eu posto para vocês, o último capítulo, tá bom? Coloco o link aqui nos comentários para vocês. E deixa eu te contar também, para finalizar, o Willy vai preso. Finalmente, gente, esse malvadão vai para trás das grades. E é isso, espero que tenham gostado. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal. Não se esquece de nos contar também de onde você está acompanhando a Usurpadora. E me fala com uma nota de 0 a 10, que nota você dá para esse novelão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.